Meus caros, a minha crónica de hoje vem focar 2 pontos, qual deles o mais sensível, e por isso eu não tenho nenhuma esperança de que este vídeo não me seja ocultado. Já há muito tempo que isto não acontece, estou até admirado, mas este suponho que não vai passar. Primeiro assunto é sobre aquela mãe que atirou com a criança para o lixo na viagem para o emprego na Mielhada. Bom, são coisas que só acontecem em países muito subdesenvolvidos. Eu nem sei se em África isto acontecerá, eu duvido que aconteça. Mas dentro da Europa não há relatos, pelo menos com esta frequência, de casos destes. Há, por exemplo, neste momento um caso que está a chocar a Itália, que é uma moça que deixou o filho com um biberão apenas durante uma semana em casa e morreu à fome e saiu com o namorado. Mas quando isto acontece, é notícia em todo o mundo. Em Portugal, coisas destas acontecem todas as semanas e não saem daqui as notícias. Penso eu, não vejo pelo menos que haja grande choque europeu com as verdadeiras desgraças que se passam neste país, enquanto vejo isso acontecer nos outros países. Portanto, eu acho que eles já nem sequer se preocupam com o que se passa aqui neste rincão. Dá-me a ideia que os europeus já perceberam que isto é uma coisa à parte. Isto é uma espécie de arrumação da Europa, ou até talvez uma lixeira, sei lá. Isto é uma coisa que não é bem frequentada e não é para comentar o que se passa aqui em Portugal. Porque isto, para além de nos envergonhar a nós, isto envergonha a Europa inteira. E talvez por isso, quando fazemos zapping nas televisões europeias, espanholas, francesas, inglesas e até do outro lado do mar, americanas, nós vemos estes casos de escândalos que se passam nos outros países todos porque são tão raros, mas não vemos os mesmos escândalos do que se passa em Portugal porque são tão frequentes. Talvez. Não sei ao certo se será por isto, mas presumo. O que é certo é que casos de crianças que são atiradas ao lixo começam a ser, infelizmente, uma imagem de marca do país mais atrasado de toda a Europa, com o povo menos letrado, mais distraído, mais inculto, mas também o mais doente, o que tem menos acesso à saúde, à cultura, ao conhecimento e à justiça. Nós somos, por assim dizer, a vergonha de toda a Europa quando comparados com qualquer país que seja, incluindo até os países de leste. Batemos no fundo, realmente, cada dia que passa batemos mais, cada ano que passa, mais no fundo batemos. Há mais um país que nos ultrapassa e, neste momento, já poucos nos podem ultrapassar, penso que são 2 ou 3 que nos podem ainda ultrapassar e garantiremos aí, finalmente, o nosso primeiro lugar no fundo da tabela dos países desenvolvidos da Europa. E, para corroborar isto, outro assunto tão ou mais grave ainda, eu não consigo decidir, que é no seio daquela etnia que todos conhecemos, mas que não podemos revelar, embora o Correio da Manhã encha a boca com essa etnia e não lhe acontece nada, as meninas dessa etnia são retiradas da escola, mal lhes chega a menstruação e passam a ser consideradas mulheres, segundo a cultura daquela gente, e portanto estão aptas a casar. Estamos a falar de crianças com 13 anos, algumas com 12 anos. Não só isto é monstruoso e inqualificável em qualquer país desenvolvido, incluindo em Portugal, onde todas as outras crianças não conseguem de maneira nenhuma fazer o mesmo. Não saem da escola, ninguém as retira de lá, não vão casar aos 12, 13 anos, mas naquela etnia tudo é permitido, mesmo as mais chocantes violações da lei. Violações da lei essa que, como neste caso, casamentos aos 14 anos são completamente impossíveis e são considerados pedofilia quando o noivo é maior de idade, e acontece sempre assim, mas naquela etnia tudo é permitido, toda a gente fecha os olhos, assobia para o lado e faz de contas que não acontece nada. Bem, eu relativamente a esta notícia tenho que vos ler o excerto sobre este acontecimento que sai na Voz de Trás-os-Montes, um jornal regional, que diz: 3 feridos em rixa por desavenças entre famílias. 3 feridos, 2 deles com arma de fogo, é o resultado de uma rixa que aconteceu esta tarde na zona do Teatro Municipal em Vila Real. E depois diz: foi a confusão total, com tiros, paus, pedras arremessadas entre 2 famílias rivais da etnia cigana. Está escrito na Voz de Trás-os-Montes, como vou pôr aqui atrás de mim. Fonte da PSP referiu que das 3 pessoas feridas, uma foi uma mulher grávida e uma criança que foram transportadas em viaturas particulares para o Hospital de Vila Real, onde estão a ser assistidas. A mulher grávida terá sido atingida por uma bala na barriga
mas não corre risco de vida nem o bebê. A outra jovem foi atingida por um tiro de raspão na testa. Segundo apurou a VTM, que é a Voz de Trás-os-Montes, no local, em causa estará um casamento prometido em que o jovem não quer casar com a rapariga que lhe estaria destinada, até porque já tem outra namorada. Uma testemunha contou à VTM que foi a confusão total, nunca tinha visto uma coisa assim. Acabaram por invadir o café, com os clientes a serem aconselhados a entrar e a esconder-se na cave do espaço comercial. Isto não é o Texas, é Portugal. À chegada das autoridades, os envolvidos na rixa fugiram a pé, outros em 2 carros, tendo dispersado do local, ficando apenas alguns elementos de uma das famílias que estão a ser ouvidos pela Polícia Judiciária de Vila Real. O alerta para a ocorrência foi dado por volta das 17h50, tendo sido mobilizados vários meios dos bombeiros, da PSP, da GNR e da Polícia Judiciária em Vila Real. Eu penso que isto dispensa outros comentários, não? O mesmo que está a passar com os incendiários. Os incendiários que são responsáveis por 98% dos fogos, agora já se começa a ver isso na televisão. Ainda ontem, uma repórter dizia que todos os fogos daquela região tinham sido fogos postos, e a autoridade é que o dizia. E pior ainda, os incendiários são levados a julgamento, são postos em liberdade, com obrigatoriedade de apresentação apenas, e a primeira coisa que fazem é lançar fogos novamente. Houve um que lançou 6 ou 7, isto está na primeira página do Correio da Manhã, e tal como neste caso dos incendiários, também os casamentos de crianças da etnia X são completamente proibidos, não por serem da etnia X, mas por existirem. Não há maneira de se casarem crianças, ainda por cima, de forma combinada pelos pais, aos 12, 13 e 14 anos. Esqueçam lá isso, porque isso é um crime civilizacional grave que dá prisão. Mas pergunto, o que fazem as autoridades? As autoridades estão no terreno, sabem que isto acontece. Os casamentos são públicos, duram 2 e 3 dias de festa, de grande festa, exuberância. Eles não se escondem num buraco para fazer este casamento, não. Eles fazem-nos à vista de todos, em lugares públicos, em acampamentos abertos, muitas vezes até em praças de vilas. As festas duram mais do que um dia e, portanto, não há forma nenhuma de ignorar que isto acontece. Toda a gente daquelas localidades tem conhecimento que isto acontece. O que fazem as autoridades para evitar esta aberração? Nada. O que fazem as autoridades para evitar esta sequência imensa de crimes que se iniciam justamente com estes casamentos ilegais? Nada. Pois, mas não pode ser assim. Nós estamos no século XXI, não é só parte da população que lá está. Somos todos. Todos nós que estamos no século XXI. Não pode ser permitido a grupos sociais determinados coisas que são proibidas e que dão prisão maior se cometidas por qualquer um dos cidadãos. Não há aqui castas em Portugal. Não pode haver portugueses de primeira e de segunda, e ao contrário do que dizem, os de primeira são mesmo os pertencentes a algumas etnias. As minorias são portugueses de primeira porque a elas tudo se permite, enquanto que a maioria de nós, pobres portugueses, nada é permitido, e ainda bem. Imaginem nós o que seria começarmos a desatar a casar as crianças com noivos combinados e negociados com famílias aos 14 anos. Há coisas que não se admitem em lado nenhum, meus caros, e eu não sei o que é que os jornalistas, o que é que os políticos, mas pior, o que é que as autoridades fazem que continuadamente se recusam a ver o que se passa neste país. É hora, meus caros, de acordarem. Isto não pode ser. Esta vergonha no século XXI não pode continuar. Um grande abraço e até logo.